Fala galera, e aí, tudo bom? Então hoje vamos fazer mais uma reflexão, mais uma leitura. Hoje é Lucas 24, 13 a 35. Então vamos iniciar fazendo o sinal da cruz, invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos enche de Espírito Santo e de sabedoria, que através dessa leitura a gente consiga tirar um bom ensinamento. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Então pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu
da frente deles, enquanto um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, com essa leitura, podemos ver que os discípulos estavam ainda tristes, perdidos com a morte de Jesus, não sabiam o que ia acontecer. E também eles esperavam que Jesus fosse fazer uma grande revolta em Israel, mas Jesus não veio para causar rebeliões nem revoltas, veio para fazer o bem e ajudar o próximo. E aqui a gente mostra como Jesus aparece na vida tanto dos discípulos como na nossa também. Às vezes a gente está tão preocupado, tão focado no problema na coisa que está nos deixando para baixo, nos deixando triste. E às vezes Jesus através, pode ser através de outras pessoas, ou de algum sinal, ele chega próximo de nós e começa a nos motivar, nos mostrar um caminho que a gente pode seguir, ou nos apresentando uma nova maneira de solucionar um problema. E às vezes a gente acaba nem percebendo que Jesus está agindo na nossa vida e às vezes quando a gente percebe e como Jesus fez com eles, some e que dele ver que a gente já se acordou, já abriu os olhos, voltou a enxergar nunca visão, não só com a visão humana, mas com a visão da fé, de acreditar no que Jesus quis nos passar. Que ele veja que agora quando a gente já está firme e enxergou a solução do problema, ou o caminho que a gente deve seguir, ele se afasta, porque ele já mostrou onde é que a gente tem que ir, para onde que a gente tem que ir, e é só a gente seguir. Então Jesus sempre aparece quando a gente está com algum problema, ou está com alguma dificuldade. Só que muitas vezes a gente não percebe que a gente está tão focado no problema ou naquela dificuldade tentando achar uma solução, tentando bater cabeça para achar e não consegue. Às vezes a gente só precisa respirar um pouco, rezar, ouvir a opinião de outra pessoa e aí que a solução vai aparecer. Então, nessa leitura a gente mostra que a gente precisa estar um pouco mais atento e não focar só no problema. Quando a gente não consegue, pedir ajuda, e sempre agradecer a Deus, pedir a intercessão dele para nos
nos ajudar a resolver o problema ou a dificuldade, que a solução aparece. Muitas vezes ela está na nossa frente e a gente acaba ficando cegos ali, não vendo ela, não reconhecendo ela como uma boa solução. Então, eu acredito que seja isso. Espero que tenha sido bem claro. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.